vai errar não, tá? Não... Bom, a gente vai apresentar aqui o nosso seminário sobre gestão de recursos, materiais e de medicamentos. O objetivo da administração de materiais, ele é colocar os recursos necessários ao processo produtivo com qualidade e também em quantidades adequadas, no tempo correto e com o menor custo. Os materiais, eles são considerados produtos que eles podem ser armazenados ou então que eles vão ser consumidos imediatamente após sua chegada. A gente pode citar como exemplos medicamentos, alimentos, material de escritório, de limpeza, de conservação e reparos, de uso cirúrgico. E os gastos com esses materiais, eles representam cerca de 15 a 20% das despesas correntes do hospital e entre 2 e 5% das despesas correntes em uma unidade ambulatorial. E uma das maiores dificuldades da administração de materiais está na distância entre o processo produtivo e os sistemas de apoio. Aí vem a clássica pergunta, né? Por que falta material nas unidades de saúde? Foi definido por 3 causas: estruturais, organizacionais e individuais. Dentre as estruturais, a gente pode citar a falta de prioridade política para o setor, o clientelismo político, controles burocráticos e centralização excessiva. Dentre as organizacionais estão a falta de objetivo, de profissionalismo da direção, de capacitação e de atualização do pessoal, de recursos financeiros, de controle de planejamento e até mesmo a corrupção. E nas causas individuais, a questão de diretores improvisados e funcionários desmotivados. Então, a gestão de materiais, ela vai depender tanto do processo de formulação de objetivos quanto das metas de organização. As funções da administração de materiais. Existem 3 grupos que são interessados na administração de materiais, que são o usuário, a área econômico-financeira e os fornecedores. Os usuários, eles desejam o material correto e em condições apropriadas. Já a área econômica, ela visa o menor custo e o maior prazo de pagamento desses materiais. E os fornecedores, eles buscam fornecer uma maior quantidade de material e vendê-lo ao maior preço e receber no menor tempo também. Aí, essa administração de materiais, ela contém subsistemas, que são esses grupos aí que está na imagem. O grupo 1, de normalização, ele responde à pergunta de o que comprar, né? O que comprar, o que armazenar. E ele é composto das funções de normalização, que vai selecionar e padronizar e especificar esses materiais, e bem como a classificação deles. Já o grupo 2 é chamado de subsistema de controle, e ele responde ao questionamento de quando e quanto. E ele tem a função de gestão e de valoração de estoques. Já o grupo 3 é o subsistema de aquisição, e ele está relacionado à aquisição, que é referente à compra de materiais, e à alienação, que vai cuidar da venda dos materiais que não foram utilizados. E o subsistema de armazenamento é o grupo 4, que ele é responsável pelo recebimento de materiais, armazenamento e distribuição desses materiais. Os sistemas de normalização, eles são instrumentos necessários à perfeita especificação dos materiais utilizados. Já a normalização, a seleção, ela vai selecionar os itens que vão ser incluídos ou excluídos do catálogo de materiais. E a seleção adequada, ela vai proporcionar ao sistema de saúde benefícios de ordem econômica, administrativa e terapêutica. E esse processo de normalização e seleção, ele tem 4 etapas: a fase política, técnica normativa, de estruturação da lista, de implantação e divulgação da lista. Já a parte de especificação, ela requer uma descrição precisa e vai fazer uso de critérios objetivos, que sejam de fácil compreensão e que vão possibilitar a identificação por parte dos clientes, tanto interno como externos. E ela serve como meio de comunicação entre a unidade e os fornecedores externos.
Já a classificação, ela deve ser simples e objetiva, porque ela tem que facilitar a padronização, o armazenamento, a distribuição e o processamento eletrônico dos dados desses materiais. E na codificação, ela tem o objetivo de identificar o produto de modo que a um determinado código corresponda um e apenas um produto. A valoração dos estoques é determinar o valor do produto na saída do estoque. Aí existem 3 métodos. O primeiro, que é o PEPS, ele determina que o primeiro produto a entrar é o primeiro a sair do estoque. Ele vai proporcionar um maior lucro para a empresa. Já o método UEPS, ele determina que o último material a entrar é o primeiro a sair. Vai garantir à empresa um menor lucro contábil. E já o método do custo médio ponderado, ele fornece um resultado mais real. Daniel? Oi, vamos lá, dando continuidade, o que a Nailma falou sobre gestão de materiais, né? Um dos itens importantes é a gestão de estoque. Para determinar as quantidades a serem adquiridas, há vários métodos de estoque, né? de valoração desses estoques, como a Nailma já falou, que é o PEPS, o EPS e a média ponderada. A maior parte desses métodos propostos passa por consultas aos usuários a respeito das previsões de consumo, principalmente quando se trata de atividade ou serviços novos. Aqui a gente colocou só um exemplo de um fluxograma para a gente saber, em relação ao estoque, entre a demanda, a necessidade e o objetivo, o que é que, na verdade, é feito para nível de valorização de estoque. A população a ser atendida pelo serviço é um quesito. A necessidade da saúde, né? Os estudos epidemiológicos da população a ser coberta e a análise de risco. A meta dos serviços, com o perfil epidemiológico da demanda e os serviços a serem cobertos. Os serviços existentes e o consumo real atualizado. Também vão compor a estimativa dessa população e os parâmetros de tratamento, as estimativas baseadas em serviços dos programas de saúde, como também as estimativas baseadas em consumo e projeções desses dados. Tudo isso culminando com a estimativa das necessidades de materiais. Vai passar. Então, quando comprar? A pergunta sempre de quem trabalha com administração de materiais, quando comprar e quanto comprar, né? A literatura especializada indica várias técnicas para responder essa pergunta. De modo bastante sintético, pode-se dizer que a compra deve ser feita sempre, né, que o estoque apresenta uma quantidade de produtos suficiente para atender às necessidades do período, compreendido entre a solicitação e a chegada do pedido. Esse tempo é chamado de prazo de abastecimento, né, que nós vamos chamar de PA. O nível de estoque, que indica o momento de solicitação de compra, é o denominado nível de ressuprimento. Para evitar a falta de produtos e compras emergenciais, introduz-se o conceito de estoque de reserva, que é uma quantidade de material para suprir eventuais necessidades do sistema. Então, o estoque de reserva é como se ele fosse um refúgio para que eu evite uma sobrecarga e perda no nível mínimo de estoque. Modelo de estoque mínimo. Esse modelo estabelece que o nível de reposição será uma quantidade de material necessária para atender ao período de abastecimento, tendo em vista a expectativa de consumo indicada pela média aritmética, mais o estoque de reserva. Sempre que o nível de estoque de um determinado item atingir esse valor, será feito o pedido. Então, é feito sempre o controle de estoque mínimo, a fim de que a gente não possa ser surpreendido, né, com o estoque zero, né? Então, sempre trabalha-se com a escala de estoque mínimo. Pode passar. Feito isso, nós também temos indicadores de gestão. A literatura apresenta vários dados que funcionam como indicadores de gestão de materiais. Alguns deles são citados a seguir, por exemplo. Porcentagem de funcionários de compra. No máximo, se estabeleceu que 2% do total de funcionários do hospital sejam responsáveis por esse item. Número de compras por comprador ao mês, aproximadamente 200 aquisições por comprador mês. Custo de um pedido,
Divide-se o custo do setor de compras pelo número do total de aquisições efetuadas no período. O resultado não deve ser superior a $10. Isso é o que a gente chama de departamentalização. Níveis de serviço é uma relação expressa em porcentagem. É a divisão do número total de pedidos atendidos pelo número de solicitações recebidas multiplicado por 100. O ideal é que essa relação seja o mais próximo de 100%. Tempo médio de abastecimento é o tempo decorrido entre a solicitação de compra e a entrega do produto. É importante se monitorar esse tempo. E giro de estoque, ou rotatividade do estoque, é um indicador que vai refletir o número de vezes que o estoque roda em um determinado período. Eu vou dar o exemplo da expressão matemática dele aqui, para a gente calcular, que é um item muito importante, que é o item que vai dar a ideia da rotatividade do estoque. Pode passar. O giro de estoque, a gente pode exemplificar por uma forma matemática, que será o consumo no período em unidades, dividido pelo estoque médio do período também em unidades. E através dessa forma eu terei a rotatividade do estoque. O dado referente ao estoque médio de um determinado item é obtido calculando-se a média dos estoques, né? Claro. Assim, vou só dar um exemplo. Se um hospital consome 200 caixas de seringas de 10 ml por mês e possui um estoque médio de 400 caixas, o giro desse estoque será o quê? De 0,5. Isso significa que o estoque do produto girou meia vez em um mês. Ok, aí a gente passa para o próximo slide. Isso, agora a gente vai entrar com a questão do subsistema de compras, que são funções relacionadas com a compra e venda de material. É importante destacar aqui que nos órgãos públicos as características comerciais não é o objetivo principal. E na questão da licitação, que é o processo formal de aquisição executado por órgãos públicos, desenvolvido conforme os preceitos estabelecidos para tal fim, com o objetivo de atender às necessidades de organização quanto à compra de produtos, bens ou serviços destinados ao processo produtivo. Aí vamos ver os princípios da licitação. O primeiro princípio que a gente tem aqui é o formal, é quando os regulamentos internos das organizações, elas tratam de estabelecer as regras que vão nortear as relações entre os licitantes e a administração, durante todo o processo, adequando o processo. Tem também a publicidade dos atos, que considerando a questão da licitação, é um processo público, não se pode imaginar que os diversos passos de seu desenvolvimento não existe licitação secreta. A todos os interessados vai garantir o acesso às informações, desde que cumpridas as formalidades exigidas pela lei. A igualdade entre os licitantes, o sigilo na apresentação de propostas, a vinculação ao edital, o julgamento objetivo, que esse julgamento vai ser o julgamento das propostas, que ele deve ser feito com base em critérios objetivos, se possível mensuráveis, observando-se a qualidade, o rendimento do produto, os preços, os prazos de pagamento e entrega e outras coisas que podem ser solicitadas durante todo o processo. E também a adjudicação compulsória. Pode passar. Aí, quais são essas fases do processo licitatório? É a requisição de compra e abertura do processo, a autorização de compra e reserva de verba, o recebimento de propostas, abertura, qualificação, opinião técnica, julgamento e adjudicação, recurso, homologação e contrato. Agora a gente vai destacar as questões do fornecedor, que faz parte também dessas fases do processo licitatório. O fornecedor, segundo a legislação, as empresas que participam de determinadas modalidades de licitação devem apresentar documentos que fornecem as provas da capacidade jurídica e de regularidade fiscal da empresa. Os primeiros documentos que toda empresa legalmente estabelecida possui vão ser esses, e os demais vão servir para comprovar que a empresa cumpre as obrigações fiscais. Dependendo dos valores do contrato, que tudo vai girar em torno disso, os dispositivos legais, eles podem requerer que o fornecedor demonstre sua idoneidade financeira,
E esses podem ser solicitados também atestados que contenham informações acerca de desempenho no fornecimento de produtos, bens ou serviços semelhantes a outra instituição. É o que a gente vai chamar de capacitação técnica, tudo isso girando em torno do fornecedor. Falando agora sobre a revogação e anulação, tanto a revogação como a anulação, elas levam ao mesmo resultado, ou seja, a suspensão do trâmite. Porém, vai existir algumas diferenças entre esses conceitos. A revogação ela é um ato que a administração pode tomar no interesse público, desde que justifique devidamente a sua necessidade. E durante a tramitação do processo, vai ocorrer uma decisão de transferir tal tipo de serviço para outra instituição. Nesse caso, isso vai ser aplicável à revogação, que se justifica pela alteração do perfil de atendimento. E o quinto item, que é o julgamento, é o ato que ele vai selecionar as propostas mais vantajosas, que atendam aos critérios especificados no editais e a fatores que vão ser considerados. Pode passar. Agora a gente vai entrar nas modalidades de licitação. O primeiro que a gente vai ter aqui é o convite, que é uma modalidade utilizada para valores menores, em que os prazos de recebimento das propostas também são menores. Temos também a tomada de preços. Nessa modalidade, só podem participar fornecedores devidamente cadastrados, podendo fazê-lo até 3 dias antes da data estipulada para o recebimento das propostas. Temos também a concorrência, usados para contratos de maior valor, podem participar proponentes cadastrados ou não, desde que atendam aos requisitos solicitados pelo edital para a qualificação dos participantes, independentemente dos valores envolvidos. Temos também o leilão, que ele vai ocorrer com participação de qualquer interessado na aquisição dos bens móveis que não servem mais à administração. O prazo de publicação dele é de 15 dias anteriores à data estipulada para o evento. E, por fim, o concurso, que é a forma disposta para escolher um trabalho artístico, científico ou semelhantes. E o sétimo ponto aqui listado é a dispensa e a inexigibilidade das licitações, que em alguns casos previstos na legislação, as licitações podem ser dispensadas ou mesmo ineligíveis. Embora tanto a dispensa quanto a falta de inexigibilidade tenham o mesmo resultado, as situações elas vão ser diversas. Ela envolve diversos critérios possíveis de dispensa, como valores dentro dos limites legais, guerra ou perturbação da ordem, emergência ou calamidade pública, a ausência de interessados após 2 tentativas, para regular os preços, para operações entre órgãos públicos, para casos de comprometimento da segurança nacional, objetos de arte, entre outros critérios. Pode passar. Certo. Agora, a questão do processo de registro de preços. Essa modalidade de licitação, ela é uma das formas empregadas pela administração pública e pela contratação, para contratação. Ele é concebido para ser utilizado em aquisições de produtos que apresentam consumo frequente. A aplicação dessa modalidade, ela está limitada a algumas condições e elas vão ser descritas nos parágrafos 1 a 3 do artigo 15. A primeira delas vai falar a respeito da regulamentação, respeitadas as condições regionais. Isso vai ocasionar entendimentos com os órgãos administrativos municipais que devem ser acionados para viabilizar o certame. No parágrafo 1 e 2, vai ressaltar o cuidado no levantamento dos dados de mercado, que é importante quando se vai usar por um período mais longo. O erro cometido no início desse processo irá se reproduzir, levando a uma aquisição por preços acima do desejado. Pode passar. E o processo de registro de preço. Esse torna-se imperativo que se faça uma avaliação cuidadosa dos preços praticados no mercado, principalmente nos casos de aquisições de produto, cujos fornecedores sejam exclusivos, e nas hipóteses em que as empresas contratadas representam oligopólios, pois poderá ocorrer superfaturamento. Nisso, a gente recomenda-se a realização de avaliações periódicas durante a vigência do registro de preços, para que se mantenha atualizado o valor de mercado do produto. O instrumento do registro de preços pode ser abandonado sempre que a administração achar conveniente.
Dando continuidade ao nosso seminário, nosso assunto é gestão de materiais, e é importante a gente saber como é que funciona, né, toda a logística, para que não falte material, porque se esse material não for gerenciado ou armazenado, não houver material, né, tiver a questão do estoque zero, como o Daniel falou, lá na ponta vai parar, o nosso serviço de saúde não vai funcionar. Então, a parte de serviço vai ser paralisada e não vai ser ofertado o serviço de saúde. Então, quanto aos subsistemas de armazenamento, é interessante saber, primeiramente, que a função da inspeção da qualidade é um desafio complexo, porque tem muitos produtos, vários tipos de produtos específicos que precisam de tratamento, armazenamento adequado no setor da saúde. E essa função é desempenhada primordialmente pela vigilância sanitária. Pode ser feito um recebimento físico provisório com conferência de dados na nota fiscal e seguido de uma avaliação técnica posterior. Esses controles de materiais de estoque, eles são efetuados por fichas de prateleira e fichas de controle físico-financeiro. Aí o almoxarifado. O almoxarifado, ele é um reduto muito importante que abriga os insumos materiais necessários à sustentação do processo, sejam eles bens ou serviços. E o almoxarifado, ele remete àquela ideia antiga de velho armazém, de uma coisa velha, que tem um funcionário velho lá, né? Uma pessoa assim mais velha, que é abandonada, é como se o almoxarifado tem esse estigma. Só que o almoxarifado, ele é um reduto muito importante, é um local importante, ele tem vários objetivos. E um deles é a precisão quanto ao material, quantidade, hora, lugar, especificação, custo e preço econômicos. E a função desse administrador do almoxarifado é muito importante, porque ele recebe, guarda, localiza, assegura, preserva e entrega os materiais. Deixa eu passar. As atividades do almoxarifado, localização, segurança e preservação desses materiais que são imprescindíveis para o funcionamento do nosso sistema de saúde, né? Do nosso serviço de saúde. O administrador ele deve preservar os materiais contra deterioração e desvio. O objetivo interno do almoxarifado é o pronto acesso aos principais itens, alto grau de flexibilidade do arranjo físico, utilização adequada do espaço, redução da necessidade de equipamentos de movimentação de materiais, minimização das perdas, né, e do desvio também, garantia dos requisitos mínimos de segurança individual e coletiva. Então, para que haja esse estoque adequado, deve-se levar em conta a previsão da quantidade máxima a ser estocado, o tamanho do lote, as condições da embalagem e as especificidades daqueles materiais. A construção e localização dos armazéns também depende da área e da localização, fazendo-se necessário um planejamento e estudo prévios. Pode passar. Sim, aí vamos agora aos tipos de instalações, né? A gente tem os armazéns, os galpões e os pátios. Os armazéns, eles são edificações de alvenaria, eles têm uma estrutura maior. Eles podem ser com ou sem forro, piso de material, tem que ter um piso de material resistente, podem conter estufas, geladeiras, desumidificadores, e contém a área de armazenamento, serviço e administração. Já o galpão, eles são edificações cobertas, com piso apropriado para cargas e a controle das condições ambientais. Pode ser utilizada como área de armazenamento e de serviço também. Os pátios, ao contrário dos galpões e armazéns, ele é um terreno descoberto, com piso nivelado e drenado, utilizado apenas para o armazenamento, né? Não pode ter serviço. E não há esse controle de condição ambiental. Quanto à organização do armazém, né? Ela deve priorizar redução das perdas por quebra, né? Que a gente já falou, perda e desvio de material. Diminuição dos acidentes de trabalho, menor tempo gasto, ampliação e melhor aproveitamento da área útil. Pode passar.
E os critérios de armazenamento. Os critérios de armazenamento vão levar em conta a rotatividade de materiais, o volume e o peso, a ordem de entrada e de saída, a similaridade, valor, a carga unitária e o acondicionamento e embalagem. Os equipamentos de armazenamento, eles podem ser feitos em armações, pallets, engradados e contenedores. Pode passar. Quanto ao transporte, né, desses materiais, como é que é a logística deles? O transporte pode ser efetuado do recebimento para o almoxarifado, do almoxarifado para a unidade de produção, de uma unidade de produção para outra, de uma unidade de produção para o almoxarifado e do almoxarifado de produtos acabados para o despacho. A escolha de equipamentos de transporte, elas influenciam no custo de alguns fatores, quanto a natureza do material, então vai depender da forma, do peso, da dimensão, da embalagem desse nosso material, a demanda do material, quantas unidades movimentadas e aos locais de armazenagem e utilização. Então, a depender de tudo isso, a gente vai ter o equipamento de transporte, que pode ser carro de tração manual, empilhadeiras manuais e motorizadas, guindastes manuais e automotores, palhas, pontes rolantes, elevadores, correias transportadoras e entre outros. Pode passar. Bom, quanto à questão do armazenamento farmacêutico, a área de carga e descarga, ela deve conter recepção e expedição. Na recepção, a recepção ela é destinada ao recebimento, conferência e separação de materiais e medicamentos para posterior armazenamento. E a expedição de medicamentos, ela pode ficar na mesma área da recepção, porém deve ser separada das áreas restantes. A central, ela deve oferecer proteção contra animais, proteção contra incêndio, boa circulação de ar, ausência de umidade e temperatura não superior a 25 graus Celsius. Circulação interna entre os estrados, estantes e pallets, com boa operacionalidade, né? Garantindo um trânsito livre. E no caso de empilhadeira, tem que ser verificado o raio do giro para que haja livre movimentação. Bom, dando continuidade a essa parte de subsistema de armazenamento, né? Tem a recepção de medicamentos materiais médico-hospitalares. Ao receber os medicamentos ou os materiais médicos hospitalares, o funcionário deve conferir os dados constantes na nota fiscal de entrega com os emitidos na nota de empenho. E com isso tem que verificar os seguintes itens. Se o nome genérico do produto enviado é o mesmo solicitado, né? Se os preços unitários e totais são os mesmos que foram empenhados, se a quantidade recebida é igual à quantidade solicitada, se a forma farmacêutica ela é igual à solicitada, se a especificação do material recebido é igual ao solicitado, se a concentração recebida é igual à solicitada, né? E também, muito importante, se a data de validade é maior ou igual a 2 anos a contar da data da entrega, né? Também, se na embalagem do produto, empacotamento e ênfase de todas as formas farmacêuticas constam os seguintes dados: nome do produto, número de registro, número do lote, prazo de validade, volume ou peso e a via de administração. Se a embalagem também apresenta indícios de violação, observar também possíveis alterações organolépticas nas diferentes formas farmacêuticas. Bom, acho que passou demais, amiga. Ah, não, tá certo. Pode voltar, pode passar. E, Tiago, só tem mais 8 minutos, viu? Tá bom. Armazenamento de medicamentos. Nessa área deve-se observar os seguintes critérios: armazenar os produtos por forma farmacêutica, armazenar os produtos pelo nome do princípio ativo em ordem alfabética, rigorosa, da esquerda para a direita, armazenar os produtos por prazo de validade, né? Observar o empilhamento máximo permitido para o produto, né? Ver as recomendações do fabricante, observar a temperatura ideal, aqui o produto deve ser armazenado, isso é muito importante. As caixas que forem abertas devem ser riscadas, indicando a violação, a quantidade existente anotada, e em seguida a caixa deve ser lacrada. Pode passar.
Bom, armazenamento do material médico hospitalar. O material deve ser mantido na embalagem original, né? A estocagem deve ser por ordem alfabética de grupo de material, obedecendo a ordem alfabética rigorosa em cada grupo, da seguinte maneira: adesivos, como fita cirúrgica, fita de papel adesivo, cânulas, drenos e tubos, como as cânulas endotraqueal e também os drenos sonda T, coletores, como bolsa para colostomia, coletor de urina, dispositivos para infusão, como agulhas, catéteres, equipes, seringas, fios cirúrgicos, material têxtil, como algodão, atadura, gaze, gorro, máscara, prótese e implantes, e sondas, como enteral, hemostática, nasogástrica, retal, uretral, entre outras. Pode passar. Pode passar. Bom, as áreas de armazenamento devem ser identificadas de acordo com o grupo e os produtos, né? E as áreas que abrigarão os materiais precisam ter as seguintes características: a ausência de umidade, de calor ou frio excessivo, né? A temperatura não pode ser superior a 25 graus Celsius, proteção contra animais e parasitas, proteção contra incêndio, boa circulação de ar, disposição adequada para a movimentação de pessoas e materiais, tem que ter uma área administrativa, área para produtos que necessitam de temperatura controlada e área para produtos inflamáveis. Pode passar. Bom, alguns materiais necessitam de controles estritos de temperatura, né? Como medicamentos termoláveis, que trata-se de uma área reservada aos medicamentos que necessitam para sua correta preservação de local com temperatura média de aproximadamente 25 graus Celsius, né? Dimensionamento deve estar relacionado diretamente à real necessidade de guarda a temperatura em torno de 25 graus Celsius de certos medicamentos, levando-se também em conta que nem sempre é possível a manutenção de todos os produtos nesse local, né? E também imunobiológicos, como nessa área ficam armazenados soros e vacinas. Bom, o dimensionamento das câmaras e a quantidade de freezers ou geladeiras relacionam-se diretamente com a demanda de cada estado, né? É preciso haver um projeto específico para todo o sistema, cuja elaboração deve contar com a orientação do Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, observando-se sempre as determinações do Manual de Vacinação. Pode passar. Em relação à função da distribuição, a função de distribuição gera um dos problemas mais graves do sistema de materiais, principalmente quando se aborda um sistema sem os instrumentos adequados para desempenhar as tarefas. É mais comum do que se possa imaginar o estabelecimento de um ciclo acumulativo, que deve ser rompido para que o sistema, como um todo, possa ser aprimorado. Pode passar. Outras condições a serem implementadas são estabelecer um registro dos usuários, significa saber quem pode solicitar o material, como contratar o usuário e tempo para se efetuar o contato, fazer o cadastro dos itens que pode ser consumido pelo usuário, né? Cada usuário, tendo em vista seu papel na organização, possuirá um elenco de produtos que poderá solicitar. Definir as quantidades de cada item a serem concedidos ao usuário, inicialmente de acordo com a previsão, fazer o monitoramento e as correções conforme as solicitações, a auditoria dos estoques dos usuários com o apoio da direção da organização deve ser feita periodicamente, buscando verificar as condições de armazenamento e também auxiliando o usuário a aprimorar os seus sistemas de controle. Deve também estabelecer um sistema de atendimento às emergências para que o usuário possa confiar no sistema, diminuindo-se com isso a formação de estoque nas áreas. Pode passar. E, por fim, mas não menos importante, a função de distribuição pode ser desenvolvida seguindo-se os modelos já estabelecidos, né? Entre os quais a gente pode sugerir sistema de complementação da previsão, tornando-se a previsão como ponto de partida, determina-se a data de requisição do material, né? O usuário, no momento adequado, informa o estoque existente na unidade e recebe uma quantidade suficiente para complementar os níveis de estoque constantes de sua previsão. O outro é sistema de unidades móveis. Nesse modelo, o usuário recebe todos os itens
de sua previsão em um carrinho e, nesse momento, devolve a unidade que estava em uso, com as sobras existentes. Esse modelo é bastante utilizado nos centros de material esterilizado, postos de enfermagem e centros de saúde. O outro modelo é o sistema de ordem de produção, utilizado para dispensar medicamentos com base nas prescrições para que se embalem quantidades suficientes para atender aos pedidos, apesar de ser um sistema complexo, que exige vários funcionários e depende principalmente de disciplina para a entrega dos pedidos. Traz grande economia. Pode passar. Esse foi o último, né? Isso. Então, E esse foi o nosso seminário. Muito obrigado. Foi?